Quais são as relações possíveis entre arte e cidade? Nossa, que pergunta difícil, Flávio. Não faço a menor ideia de quais são as relações possíveis entre arte e cidade. Acho que pode existir muitas relações. Acho que ela pode contar um pouco da história da cidade, ou ela pode ser uma possibilidade de narrar a cidade a partir não somente da história ou das nossas relações mais legais ou jurídicas, mas de uma forma mais sensível ou criativa. Acho que pode ser uma forma de explorar como costumamos nos relacionar uns com os outros, como costumamos perceber as pessoas que estão ao nosso lado, que fazem parte da nossa vida, os espaços que fazem parte da nossa vida. Eu não sei, acho que pode ser um monte de coisa indo por aí. Pode fazer com que a gente pense, afinal, o que é cidade. Assim, se eu penso a cidade somente sob uma perspectiva legalista ou geográfica, pensar só em espaços, ou eu posso pensar a cidade enquanto espaço de relações sociais, de relações humanas. E aí talvez a arte contribua para isso, para eu entender que a cidade, mais do que o prédio ou o território ou o espaço físico, geográfico, é um espaço de relacionamentos, um espaço em que as pessoas se encontram, em que as vidas se encontram e a gente percebe coisas ou não conforme os nossos olhares, conforme a gente vai se direcionando. Eu acho que pode ser por aí, mas não sei. São muitas relações, você perguntou todas eu não dou conta. Quais as relações possíveis? Eu acho que é um diálogo que precisa ser aberto, né? A partir de intervenções como essa, que estão acontecendo hoje. Mas, ao meu ver, é difícil separar uma coisa da outra, né? Eu acho que também a arte depende muito do olhar, do nosso olhar, né, sobre a cidade. De alguma maneira, a cidade, ela já tem essa arte incorporada nela, mas o nosso olhar, ele tá tão enviesado, ele tá tão distorcido, convencionado, que a gente não consegue enxergar essa arte, né? Então, eu acho que... Para você, qual é a relação possível entre arte e cidade? A relação possível entre arte e cidade? Uma pergunta interessante, mas difícil de ser respondida também. Deixa eu pensar, acho que a pergunta de supetão é complicada. Mas Salvador, particularmente, é uma cidade bastante... que tem bastante intervenções urbanas, assim. Você tem uma série de obras em vários bairros de Salvador. Infelizmente não tem muita intervenções artísticas nas periferias, o que é um problema. Mas tipo, aqui na região da Ladeira da Montanha tem muitas intervenções, aqui no comércio, Rio Vermelho, enfim. Acho eu acho que a arte tem que ser vista, experimentada pelas pessoas que frequentam a cidade, não só como a cidade não tem que ser experimentada só como um lugar de passagem, mas um lugar de experimentação mesmo, estética. Não sei dizer assim, de supetão dizer assim qual é a possível relação, mas eu acho que experimentar a arte na cidade, ela tá ligada também ao acesso aos bens culturais, que boa parte das pessoas não tem. As pessoas às vezes não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus para poder frequentar, sei lá, lugares da cidade que talvez possam ser lugares bacanas para experimentação, para experiência estética mesmo, enfim. Mas acho que a função da cidade também é permitir aos seus moradores uma experiência estética, artística, enfim. E acho que iniciativas como essa, acho que é importante. As pessoas estão passando aqui meio que assustadas, mas acho que é importante
arte urbana e arte livre na rua, para que as pessoas possam experimentar sem precisar pagar ou sem precisar um grau maior que elas não precisam ter um grau maior de leitura estética, digamos assim, né? Que seja uma arte que, enfim, as pessoas possam experimentar mesmo. A arte na cidade poderia ser mais... A cidade poderia ser mais humana com a arte. É isso. A relação que se faz com a arte e a cidade é que a cidade não pode sobreviver sem a arte. A arte ela é muito importante na cidade para que os espaços urbanos tornem-se mais humanos e também torne-se o urbanismo mais revolucionário. Por quê? Porque a arte ela é nova, a arte revoluciona. Só a arte, eu poderia dizer, que salva o caos do urbanismo. Porém, há uma ausência dessa arte na cidade. E a cidade, ela torna-se refém dos homens, da burocracia, dos homens padronizados, enfim, de todo o sistema que faz com que essa cidade se torne desordenada. E a cidade e a arte seria a única forma de você transferir esse caos urbano para um aspecto conceitual que está no desenvolvimento do urbanismo. A cidade já é uma arte, inspira a todos os baianos e a todas as pessoas que aqui chegam. A magia da Bahia, que é fantástica e infelizmente está entregue às traças. Os governantes não cuidam da cidade e os baianos não estão dando devido valor à cidade. A cidade de Salvador é um quadro sem moldura. Eu amo Salvador e esta cidade nos inspira arte, música, poesia, aonde todos os baianos e turistas, estrangeiros e brasileiros, quando chegam aqui, se encantam com a cidade. A cidade é um lugar onde um coletivo de pessoas se agrupam, né, para dividir o mesmo espaço. E a cidade é esse misto, né, de tentar ter um controle, cada um respeitar um determinado espaço de liberdade para se ter uma organização, né, para todo mundo tentar viver harmonicamente e ao mesmo tempo a impossibilidade de viver harmonicamente. Harmonicamente. Exato. Por esses espaços nem sempre ser respeitados, por alguns desconhecerem os seus, por outros ser mais invasivos, né? Então é esse turbilhão de não controle e controle. E quais as relações possíveis para você entre arte e cidade? As relações possíveis? Ou as relações possíveis entre arte e cidade? Falando pessoalmente da minha história, é político, né? Assim, quando eu fui entender o que é política e entender a minha importância na cidade, fazer diferente, é justamente criar isso, né? Criar essas zonas de questionamento, de desabafo, de modificação, de ação, né? Acho que a arte ela pode expressar a cidade, principalmente uma cidade como essa que tanto tem do antes e do agora. Tem um pouco assim. E os habitantes, nós habitantes da cidade, mais ainda pela arte podemos entender a cidade. Porque esse tipo de arte que eu faço, assim, é a primeira vez que eu faço essa coisa. Eu não me intitulo um artista visual, assim. Eu faço sempre coisas pra mim, assim, pelo interesse próprio e tal, mas essa coisa da cidade, eu acho que o diálogo entre a cidade em si, desde arquitetura, natureza e pessoas transeuntes, junto com esse universo de performática, eu acho que deixa menos caótico no sentido pesado, trash, drama, a cidade. Eu acho que dá uma quebrada, assim, no sentido que
isso pode ter algum tipo de evolução, sei lá. Pelo menos imagino nessas pessoas que estão passando aqui, por exemplo. Elas devem estar assim agora se questionando até chegar em casa. Arte e cidade? Eu acho que a arte é a salvação da cidade, né? Porque se não tem eu tenho uma amiga que tem um bordão que é maravilhoso, ela tem dois que eu adoro. Uma, ela diz assim, pula porque não tem poesia. Então você está falando de uma coisa muito desagradável, ela pula porque não tem poesia. Como não tem poesia em determinadas paredes ou nesse asfalto aqui, né? Nesse asfalto esburacado. Então, o que essas intervenções poéticas trazem? Um pouco de ar para você respirar no meio de dióxido de carbono, não é isso? Para você sentir que há vida ainda nesse espaço e que é possível você ser feliz nele, encontrar com os seus. Eu vim para cá, não conhecia ninguém, não conhecia você. As pessoas que me deram toque para vir para cá não estão aqui. Mas foi possível encontrar outras pessoas e ver que tem um universo que é meu também, entendeu? Com o qual eu me comunico. Isso é maravilhoso. Isso é vida, é poesia, é a nossa esperança dentro de qualquer cidade, não é isso? As ideias que eu vejo na minha arte... Na minha arte, eu acabo sempre vendo uma cidade. Depende muito do trabalho, depende muito do olhar que eu estou dedicando. No período, até dos sentimentos que eu estou mais me motivando no período. Perpassa um pouco de violência, aliás, bastante violência em determinados momentos. Outra questão que surge para mim muito também é essa cidade onde vão brotando coisas das brechas. As coisas vão se infiltrando, vão brotando de determinadas frestas dela. Sejam coisas físicas como uma plantinha ou sejam ideias que acabam brotando em determinados contextos, ambiências que são criadas por determinadas situações, espontâneas ou não. Eu acho que as relações possíveis entre arte e cidade são praticamente levadas ao infinito, ainda mais hoje em dia. É muito difícil a gente separar a nossa vivência de artista da nossa produção artística. Por mais que a gente trabalhe com clima assim, com bioarte, com questões mais naturais, a gente acaba sempre pegando esse dilema do campo-cidade, de uma pseudo-natureza verde com uma natureza urbana. Dentro do meu ponto de vista, da minha produção de arte, principalmente de intervenção urbana, eu vejo a cidade como de fato uma das bases. É o local que a obra pode acontecer. Isso acontece porque está na cidade e porque foi pensada pela cidade também, com relações com a própria cidade. A cidade, para mim, é uma grande fonte de inspiração. Eu sou uma pessoa apaixonada pela cidade. E cada vez mais, eu acho que ela está entranhada em mim. Né? Toda a minha percepção, tudo que eu ando, de carro, ou a pé, sei lá, tudo que eu penso em fazer em arte envolve a cidade. Então, ela não é exatamente o local, ela não é o local, mas ela é a essência, eu acho. Eu já trabalhei com membranas da cidade, já trabalhei com as calçadas da cidade. Enfim, é isso. A fonte de inspiração é a essência, eu acho, do meu trabalho e é algo que me move, me impulsiona. Arte e cidade, eu acho que são duas coisas muito relacionadas. Bom, até porque arte envolve pessoas, movimento, dinâmica, inter-relação, né, entre vários movimentos e múltiplas percepções. Liberdade, pelo menos a cidade oferece possibilidade de liberdade, né? E eu acho que múltiplas interpretações, múltiplas leituras, eu vejo a cidade assim, como um palimpsesto mesmo, assim. Muitas leituras superpostas de tempos e de grupos, enfim, muitas leituras que vão se superpondo. Nesse sentido, é bem a arte mesmo, que é essa liberdade de visões de mundo. É uma resposta, eu acho, ao que a cidade nos comunica, né? O que a cidade nos impõe, assim. Que a cidade fala pra gente o tempo todo, ela tá ali o tempo todo jogando pra cima da gente coisas que a gente não consegue absorver totalmente. E com isso a gente consegue jogar de volta pra ela também, dar uma outra resposta, dar um outro significado a tudo isso. Acho que
Acho que é um pouco disso. A cidade da minha arte ela é a paisagem mais presente e constante para uma possibilidade de composição. E para mim que trabalho com uma composição com instante, que é esse instante do cotidiano, do tempo presente, da experiência, da relação com o outro, a cidade para mim ela é fundamental assim. Salvador é uma cidade muito pulsante para mim na minha produção assim. Eu acho uma cidade que tem muita matéria-prima para investigar na vivência também assim. Uma saída na cidade para um passeio cotidiano já gera tanto desdobramento desse simples deslocamento assim. Eu acho a cidade é isso, ela é uma paisagem mesmo constante e presente para o meu trabalho, que trabalho com imagem. Atualmente estou pesquisando a coisa da performance, de pensar ações para o ato fotográfico, de criar coisas para serem fotografadas. É isso, para mim ela é possível quando acontece essa relação mesmo não necessariamente que seja uma coisa única assim, mas eu acho que a arte quando ela interage com a cidade no sentido da convivência do artista com o espaço, com o local onde ele está criando ali, ela acontece nessa diluição mesmo, no tempo presente. Então quando esse questionamento, por exemplo, do que é vida e do que é arte, para mim é muito uma linha muito tênue aí. Você até falou, né, quando a gente se encontrou logo cedo, da coisa de todo momento estar performando. Eu acredito muito nessa representação do eu cotidiano, da criação das representações. A cidade, ela é meio, dispositivo, inspiração, experiência, persistência, existência, resistência. Muita coisa. E, segundo você, quais são as relações, na sua prática, na sua vivência, as relações possíveis entre arte e cidade? Eu tenho uma relação muito especial com as cidades, que eu sou muito atento à cidade, a me mover pela cidade, a pegar um ônibus, a andar a pé. Eu acho a cidade muito performativa. Tem muitas figuras, especialmente aqui em Salvador, eu acho que é um caso especial, assim, mas tem em todo lugar, que são essas figuras, né, que vão criando desvios, ruídos na cidade, numa lógica normativa da cidade, vigiada da cidade. Eu me interesso muito por essas relações e eu me vejo nelas, assim. A cidade? Quem é a cidade? Eu sou a cidade. E quando... A cidade é a extensão de você mesmo, né? Eu adoro cidade, né? Eu vim do Rio de Janeiro, morando no Rio, conheci Salvador. E aí essas coisas que são parecidas me fascinavam, assim. A história, as dores da cidade, as mazelas e as coisas bonitas. Aquele ritmo, aquela bagunça da cidade, eu gosto. Eu não consigo ficar fora desse negócio. A gente faz arte na cidade, né? Tem várias relações possíveis. Para você, quero saber. Não sei dizer assim. É porque a arte é política, né? Até quando não é. E aí a cidade é o palco, né? Dessa expressão de pensamento. Se arte, eu tô falando por mim, assim, pelo que eu acredito, é comunicação. E aí essa comunicação mais viva, a gente consegue isso na internet muito bem hoje, mas tem pouco tempo. Eu sou de uma geração que não tinha, que não existia isso. E aí você tinha que ter as cidades, porque ou você dependia de uma outra, qual era o outro meio do artista comunicar se não fosse, né?
O que é cidade na minha arte? Poxa, essa pergunta é difícil de responder. Minha produção dialoga com o que eu vivo, né? Assim, eu estou o tempo inteiro tentando fazer uma poesia que não seja confessional, que não seja sobre mim, mas inevitavelmente a minha história, o meu contexto de produção aparece no meu discurso. E eu acho que, sei lá, eu produzo arte, eu intervenho, eu escrevo poesia, sobretudo, performo de vez em quando para dialogar com as pessoas. Então a cidade é o lugar onde eu posso dialogar com as pessoas. A cidade aparece como consequência disso, né? Hoje, por exemplo, vim para cá falar, pensar no evento na Ladeira da Montanha. Eu fiquei pensando, eu vou ter que falar disso, assim, foi muito, eu chorei muito para escrever esse poema, porque eu fiquei pensando muito nesse contato que eu tive com a Mãe Preta. Eu fiquei pensando que falar do lugar e falar das pessoas que estão nesse lugar. Pensei muito nas pessoas que morreram, né, nesse lugar, nos abortos, no descaso que as profissionais de sexo estão. E o tempo inteiro, quando eu estou escrevendo, quando eu estou falando, eu estou pensando em de que forma o discurso que eu produzo, as coisas que eu faço, que eu penso, podem chamar atenção para essas pessoas que estão aí, que estão desassistidas, né? A cidade, enquanto lugar, eu acho, de convivência, né? Esse espaço de convivência entre pessoas, onde as pessoas agem na vida real, né? A cidade, ela tem que aparecer, ela tem a arte, essa ação, ações como essas de intervenção que a gente tem participado com você, a da Ladeira da Preguiça especialmente, né? Eu acho que no momento em que artistas produzem pensando na cidade e nos cidadãos, né, nas pessoas que vivem nessa cidade, a arte está acontecendo. Ela é sempre produzida para pessoas, né? Essa é a cidade que eu carrego, para onde eu vou, tudo que eu sou. Eu sempre serei, mesmo fugindo do estereótipo, eu sempre serei um menino soteropolitano, né, que circula por aí. Eu acho que é isso. A cidade, assim, em si, ela já tem um elemento de arte, porque a cidade é arquitetura. E a arquitetura tem o seu... Esse é um diálogo entre arte e técnica. Então, não há como separar a arte da cidade. E a arte também é aquilo que a gente vê, né? É o olhar do indivíduo que é capaz de perceber a arte que está impregnada em tudo. É uma arte que diz algo, né? Muito mais do que ser uma arte pela arte, uma questão puramente estética. Esse tipo de intervenção, por exemplo, que aconteceu aqui hoje, ela diz algo muito forte, ela traz um significado muito forte, que é o significado do protesto, é o significado do chamar a atenção, o significado de fazer as pessoas pararem e pensar sobre o que está acontecendo, sobre a sua cidade, sobre as questões sociais da cidade. Acho que a gente está vivendo um momento muito especial no país inteiro sobre isso, né? As pessoas começando a pensar de forma mais profunda sobre as coisas da vida e a cidade é onde as coisas acontecem, né? Arte e cidade é algo inseparável, porque a cidade é feita por seres humanos e a arte é uma manifestação humana. Então, não há como separar.
entendo a cidade também como um lugar político, né? E a minha arte, ela é política. Então, a cidade é o grande palco de grandes hipocrisias, né? E de grandes violências. Então, por que não trazer um pouco de poesia também para esse espaço? Para deixar ele mais leve, né? Apesar de pesado mesmo, assim. É muito penoso fazer arte na rua, porque são diversas influências, até ancestrais, eu diria, aqui nessa encruzilhada. Mas eu fiz agora um trabalho de resistência. Eu encaro a cidade dessa forma, como a resistência. Você tem que resistir ao trânsito, você tem que resistir à violência, você tem que resistir aos milhares de estupros que acontecem na cidade, nas diversas formas da palavra estupro, como invasão mesmo. Então é isso, é levar poesia mesmo para esse espaço aí de tanta diversidade cruel, então uma diversidade poética mesmo, para trazer um pouco de sanidade para as pessoas e para nós mesmos. A cidade é o espaço onde as pessoas circulam, né? É o espaço que já acontece a arte, não tem como não dizer que uma pichação não é uma manifestação artística. Então tá misturado. Onde tem ser humano vai ter arte sempre. Então, como os seres humanos circulam na cidade, não tem como não misturar uma coisa com a outra. Acaba sendo por osmose. A arte implantada na cidade, ou a cidade implantada na arte. Acho que a arte chegou primeiro, hein? Belo projeto de interseção entre as cidades, a alta e a baixa. Em todos os sentidos que se encaixa a terra da axé globalização. Aqui passamos todos, mas as putas ficam, assim como suas histórias, filhos e principalmente os abortos. Aqui e só aqui, a mãe das putas cuida dos filhos da cidade. Os mortos e os vivos têm mãe preta, nossa glória.